Está começando o Toada, o seu programa universitário sobre música rondoniense. Estamos aqui com a Torre La Pan, uma banda instrumental que vem rodando o país há 12 anos, com seu som que desafia rótulos. Muito obrigado por aceitar o convite, por estarem conosco. Obrigado, Toada. Obrigado, gente. Em 2024, eu entrevistei primeiro o Ramon e o Raoni, e vocês estavam... Foi o ano que vocês lançaram o Pedras Crescem no Escuro, né? E vocês gravaram aqui, né? E o Ramon, ele comentou que vocês tinham... São músicas desse álbum que vocês tinham já na época do Banho de Cavalo? Do Banho de Cavalo. Isso. E como que foi pra vocês trazerem esse material pra ser gravado de fato naquele ano? Assim, o processo desde o final do ciclo do Banho de Cavalo, né? Que a gente lançou o Banho de Cavalo em 2015? 17. E depois a gente embarcou na turnê, né? No Giro Morte em 2018. Já nesse tempo, eu já vinha pensando em algumas que viriam a ser essas composições que iam pro Pedras. Mas, ao mesmo tempo, também tinha coisa que era pré-Banho de Cavalo também. Tinha alguns fragmentos, algumas ideias que eram ainda de músicas e de sons que não entraram no Banho, que acabaram entrando depois no Pedras. Na época, já em 2019, né, pareceu muito natural continuar esse processo de manter a rodinha girando, né? E aí, tanto que a gente chega em 2024 com Pedras, ainda trabalhando nessas músicas, ainda amadurecendo essas músicas nesse processo. Esse disco, ele alcançou muitos lugares. Ele teve review na música Instantânea. Vocês deram entrevista pro Idiotec. E vocês fizeram a turnê, o Giro Outro. E vocês foram pro Sudeste, Centro-Oeste. O que vocês acham que nesse trabalho teve esse fator que destacou esse disco naquele ano? Olha, eu acho que foi um pouco das ideias que a gente estava trabalhando ali, porque até o Banho de Cavalo a gente ainda estava muito tateando o que a gente queria fazer como banda. A gente estava até comentando mais cedo aqui que na época da turnê em 2018, que foi durante esse trabalho dessa turnê, né, que foi quase um mês da gente rodando, que a gente conseguiu formatar a nossa apresentação. A Torre La Pan é uma banda muito ao vivo, muito desse processo de estar se apresentando ao vivo, de estar tocando muito do físico. E nessa época de 2018 a gente conseguiu se entender um tanto como banda, como unidade. E eu acho que esse trabalho que a gente fez nessa época meio que pavimentou o caminho que veio a ser que a gente trabalhou e fez o Pedras Crescem no Escuro. Então, o que destacou dele, eu acho que assim, em termos de sonoridade, é um disco maior, é um disco um pouco mais difícil, é um disco assim que não entrega muita coisa de cara, assim, de mão beijada, né, para quem escuta. Então, eu acho que isso cativou alguns ouvintes. É um trabalho um pouco, pelo menos a minha visão, um pouco dessa, um trabalho um pouco divisivo, né? Então, assim, tem gente que veio falar, nossa, eu adorei, e teve gente que veio falar, prefiro o Banho de Cavalo. Eu acho que os processos foram muito distintos, assim, em cada produção de disco, né? E esse, acho que a gente que mais teve junto no estúdio, porque os outros teve tática de guerrilha, assim, né? O Banho de Cavalo, principalmente, né? Tipo, do Ramon ir captando os sons na casa de cada um e tal, no Rodolfo, que era onde a gente ensaiava, no Rinaldo. Eu peguei uma casa que eu tava cuidando na época, eu tava, né, de vigia de caseiro, e aí a gente usou também de estúdio. E aí dessa vez eu acho que é uma maturidade também que a gente conseguiu de sonoridade, acho que o Ramon tá pontuando essa trajetória também, assim, e as participações foram muito legais também, né, tipo, incríveis, né, incríveis. Teve muita riqueza, eu acho, né, em termos dessa maturidade conquistada, né, de conseguir fazer dentro de um estúdio algo que a gente um nível de satisfação tão grande, assim, de ser além do que você esperava, assim, já esperava algo grande, assim, de vir alguma coisa muito legal mesmo, mas também de ver algo do imprevisto também, de algo do encontro, né, de algo assim,
que a gente conectou com essas pessoas também que participaram com a gente, né? Importante a gente falar do Bira, Lourenço, do Telmo Cristóvão. Isso. Quem mais? O Pablo Lavados Calquim, Pablo, Sim, que era um na flauta. grande amigo nosso. Chileno. Residiu aqui em Porto Velho um tempo. E a gente... Essa história do Pablo, assim... Eu e Raoni, durante um tempo... Teve uma época que no Desmanje a gente apresentava alguns duos, né? Teve o do Raul Gil, que foi o Raoni e o Gilberto, da Wari. A gente fez uma apresentação como do Raulmon, eu e o Raoni, né? E aí nessa apresentação que a gente fez, o Pablo participou tocando flauta. Sim. E na época que a gente estava trabalhando no disco, eu lembrei, nossa, tu lembra daquilo? Né? E apareceu um videozinho, eu, nossa, tu lembra disso? Eu fiquei, poxa, se a gente chamasse pra fazer uma flauta, E acabou que casou muito bem com a música, e a gente conseguiu o apoio do Casca lá em São Paulo, no Estúdio Invisível. Conseguimos gravar e ficou um resultado muito bom, eu gostei. Que não é acho que eu ia estar sendo redundante falar, né? Porque acho que é essa coisa que o Ramon falou de como a gente toca, de ser uma banda que toca muito ao vivo, assim, né? Muito tempo a gente fez Power Trio, assim, né? Eu, o Rodolfo, o Ramon, e depois, o Yuri depois, sempre também com um quarto elemento fazendo algo, né? Meio subliminar, assim, também, né? Rondando o som, assim, né? E esse núcleo e tal, pancada, assim, né? De uma banda de rock também, de power trio, assim. E você conseguir chegar no disco perto do que você faz ao vivo, dessa pressão, dessa intensidade, né? Dessa coesão, assim, um feeling muito legal, assim, dessa relação, né? De amizade, tudo que a gente tem de tudo isso. Essa relação do que a gente passa enquanto grupo, assim, né? E muito bonito a gente conseguir falar, pô, no nível de envolvimento ali da noite, sexta-noite e tal, você conseguir estar tocando no beatnik e ao mesmo tempo você consegue passar isso para um disco também, que é alguma coisa mais fria, assim, mais asséptica, assim, né? A gente tende a pensar assim, mas quando coloca essa temperatura, essa quentura, consegue se aproximar. E é um ponto na frente um pouquinho do banho, né? Porque assim... Tem músicas que a gente hoje executa diferente do que elas estão gravadas. Tipo o T.O., que tem no Banho de Cavalo, né? A gente executa ela hoje até num tamanho maior. Mas sempre é diferente. Teve também uma coisa importante, na mudança de tocar ao vivo, a saída do Reinaldo, né? O Reinaldo teve que adaptar algumas coisas. Sim. O Rodolfo tocava... Colocou o Reinaldo na caixinha, a gente levou pra turnê, no sampler. O Reinaldo que teve com a gente, né, de 2014 a 2019... Reinaldo Santos, da Soda Acústica. Acho que ele teve na gravação também com a Isa, né? Pelo que eu vi das fotos, um querido. Vocês estavam no Sesc Instrumental, né? Foi assim, foi um ponto alto do que a gente já trabalhou, foi muito doido. A gente já trabalhou com gente muito massa. Com o Lucas, né? O Lucas tava na concepção da banda com a gente, aí depois foi morar em Curitiba. O Rodolfo também morou um tempo em São Paulo, né? Naquela época e tudo. Mas esse encontro também de concepção, né, que era... A Tuelapan vem por esse processo, né? O Ramon compondo coisas assim que todo mundo assim ficou, né, meio assim, tipo, caramba, que doideira, né? Mexeu com todo mundo assim também, né? E aí ele conseguiu montar uma galera massa, assim, o Lucas, né, que nem eu falei, tocou com a gente primeiro, né, tem Rinaldo. O Arya também foi uma formação muito massa também, um amigão nosso, né? E o Yuri também, tipo, vem dado certo, desse jeito. Um tempo que a gente ficou de Power Trio também, né, questões logísticas, o Yuri acompanhou a gente na turnê lá do Banho de Cavalo, lá, o Giro Morte, e rodou com a gente até Belo Horizonte, né, depois a gente foi pro Sul, contou com o Rinaldo em São Paulo. Não, tu já tava em São Paulo também, né? Aí depois que a gente foi pra Minas. Aí vocês vão trocando as pessoas, né? Porque cada... Ele abria o show pra gente na turnê. Sim. A gente colocava ele na pressão, né? Era meio obrigatório. Não, mas é uma Obrigado. questão de, tipo, por exemplo, o Banho de Cavalo já tem muito sintetizador, aí vocês Sim. precisavam do Rinaldo, né? Sim. E agora é um negócio mais guitarrado, uma coisa que o Ramon falou, que vocês queriam que fosse mais guitarrado, né? E sobre isso, né? O que motivou essa mudança de paleta sonora? Olha, é porque isso da gente estar se encontrando como banda, e assim, aí eu acho que eu posso falar um pouquinho, porque eu que trago mais das composições. Quando a gente toca, executa ao vivo e vai nesse processo, né, das músicas, a gente acaba
meio que entendendo um pouco da identidade sonora do outro. Então a gente meio que vai pensando, vai começando a direcionar as composições a partir da equipe que a gente tem. E já nessa época, o Rinaldo ainda estava no começo de 2019, e aí, assim, ele que estava, né, num outro processo de vida dele na época, meio que casou do Rinaldo ter saído, né, amigavelmente, ele e a gente tá ficando nesse formato de poetry, então pra mim meio que casou as ideias na época. Então vamos focar um pouco mais nesse trabalho de guitarra, de focar um pouco em músicas que sejam mais pesadas um pouco, que bote um pouquinho mais dessa pressão. Acho que foi isso. Que aí vendo também de tipo de aonde o Rodolfo tava chegando como músico, né, como instrumentista, o Raoni também, a gente vê, né? A gente vai tocando, a gente vê o que o outro vai fazendo, meio que vai pensando a partir disso, para algumas composições. E eu até complementaria, assim, tipo, que acho que esse percurso foi também questão logística também pra mim, por exemplo. Em 2015, 2014, a gente fazia com 2 computadores no palco. Então, assim, aí depois do computador eu consegui passar pro sintetizador, né? Tive a oportunidade, né? O camarada trouxe dos Estados Unidos e tal, que ele parecia o melhor e tal. Não sei nem que eu tô falando isso. Mas, porque é difícil, né? Ter esses equipamentos também, né? E aí depois viu quanto era difícil também ficar carregando essas coisas. Eu não queria o computador por causa do risco, assim, porque você tem que ter um computador sempre, né? Dedicado. Dedicado e tal, e confiar ali no rádio e tal. Mas aí o sintetizador, e aí eu acho que eu fazia também o Raoni, né? O meu projeto solo, que era só com guitarra, né? E aí a gente até usa, né? Em algumas músicas usa um sintetizador. O Rodolfo foi pro pad, né? Que é um sampler, né? Um loop sampler, que ele solta algumas coisas também. E a gente vai brincando com esses sons também. E Acabou que a gente foi encontrando soluções criativas para isso, né? Porque, de certa forma, as músicas estão aí. Então, tem músicas que a gente executa elas hoje muito diferente do que a gente executava mesmo no começo desse formato de power trio, né? A gente passou, por exemplo, Morten, o Rodolfo hoje executa ela no pad, a parte do sintetizador, mas eu já tentei fazer fazendo aquele riff principal no baixo. A gente vai tocando e vai vendo que dá certo e que não dá, né? A gente parte muito desse momento do ensaio ao vivo. Eu brinquei. Bastidores, né? Eu brinquei que é uma música muito difícil. Uma pergunta até pro Rodolfo. Como que essa parte da tua bateria influencia também o jeito que eles tocam? O que você faz, assim? O que você entra nessa parte de ritmo, né? Nessa parte de composição? Então, eu acho que com o passar desse tempo todo, né, dessa história aí que já tem 12 anos, é meio que mais ou menos o que o Ramon falou, né? A gente veio se conhecendo, veio acompanhando o desenvolvimento de cada um, né? Porque, né, todo mundo participa de outros projetos e coisas bem diferentes da Torre Lapan, né? Eu toco com muita gente, desde gente diferente, com né? muita gente diferente, né? Muitos estilos, né? Desde de bossa nova até os poperô, assim, né? Tocou trap. Sou músico da noite São e Paulo. tal. E a gente vem acompanhando, né? Vem acompanhando. Tanto na questão técnica, quanto na questão também de novos timbres, né? Novos equipamentos, né? Tem época que a gente experimenta, né? Tá tocando... Às vezes eu coloco mais elementos eletrônicos do que o normal. Só que daí depois eu vejo que carregar tudo isso também não convém, né? Então, é questão logística que eu falei, né? E aí, a gente se adapta, né? E aí a gente vai... Por exemplo, a bateria, nesse caso, o papel da bateria é meio que entender, né? O que está sendo exposto ali. Mas também tem aquela coisa, né? De estar se autodesafiando a tentar modificar o que já é modificado, assim, também. Então, é uma questão de estudo pesado, assim, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Assim, para algumas pessoas, alguns músicos, com certeza deve ser bem fácil. Mas para mim é uma coisa bem...
que vai se encaixando. Tanto é que cada música que a gente começa a fazer, a gente constrói tijolo a tijolo, assim. A gente vamos pegar essa parte aqui, porque, se possível, às vezes nem é isso que a gente está imaginando. Às vezes um trecho de uma música a gente junta com outro trecho que seria de outra música e aí acaba fazendo uma coisa só daquilo. Ou, de repente, aquela parte já é uma música. Então, é meio que se autodesafiar, né? E a função da gente é meio que tá modulando, né? Tá sempre em modulações, assim. Já já voltamos com a entrevista e agora vamos ouvir um pouco dos sons de Torre Lapã.
Uma pergunta assim que eu queria muito saber. De onde surgiu a inspiração para esse título enigmático? Pedras crescem no escuro. Então, o nome do disco ele foi mudando muito no decorrer do tempo, né? A gente começou a produção dele em 19, terminou em 24. Deu de passar muito tempo, a gente passou nesses 5 anos por processos de vidas muito. E assim, acho que já quando a gente estava para gravar, me ocorreu. E é muito, assim, é uma referência a uma letra da Bjork, né? E eu tava assim, e volta e meia eu tô sempre assistindo coisa no YouTube, tô sempre vendo, eu sou, né, epicamente online, né? Ao contrário de cronicamente online, vocês nerds. E aí, assim, eu tava vendo o legendado e tem um trecho, né? Stones Grow in Slow Motion, que é uma música linda dela, que é Crystalline. E aí eu fiquei com isso na cabeça, de falar algo no presente, né? De escrever algo ocorrendo no presente e, né, pedras crescendo, eu crescendo no escuro, né? Então isso na minha cabeça fez muito sentido e aí meio que assim, uma coisa foi levando a outra. Eu já tinha dado a ideia pro pessoal da banda da gente trabalhar com meu Deus, com a Ariadna Lasser, que, né, entrou com a fotografia da capa, coisa linda, assim, ela tem uma série chamada Los Sueños, que é, assim, eu me inspiro muito vendo esse trabalho dela, e assim, uma coisa foi levando a outra. E é muito doido que, assim, foi uma das últimas coisas que chegou no disco, foi o título. E aí, então não influenciou o que vocês fizeram sonoricamente, né? Não, é meio que assim, foi a gente tentando identificar algo, né? A gente... Uma conclusão daquilo que estava feito. Para além desse disco, vocês também colaboraram no ano passado com o Vitor Brauer, da Loop de Loop, e diversos outros projetos que ele tem, para a sexta parte do projeto Trem que Não Para, que foi gravado aqui em Porto Velho. E vocês fizeram provavelmente as primeiras músicas que tem letra e vocal. Como que vocês trabalharam com esse novo elemento? Não é a primeira. Curiosamente, eu tava escutando, eu fiz uma playlist com as músicas da Terra Pan pro menor hoje, pra sacar os nomes, né? Porque as músicas do Pedras têm nomes, mas a gente não colocou. E aí tocou as músicas e depois tocou Pura Flor, que a gente fez com o Thiago Maziero, né? Tá aqui, salve com a gente. Exato. Salve, TJ. E aí a gente fez Pura Flor com ele e foi um processo na época de assim, coletivo. Eu lembro que a linha de baixo, eu gostei muito de fazer ela, foi uma música bem bacana de fazer. Adoro ouvir essa música. E aí o trabalho com o Vitor não foi a primeira experiência, mas foi muito legal trabalhar com ele, assim. Nessa época que o Vitor tava aqui, foi uma imersão muito grande de trabalhar com ele, né? Eu mesmo fiz as da Tuerlapan com ele, fiz também baixo em algumas outras e teve uma que eu compus junto. Então deu um trabalhaço de fazer, mas o resultado ficou muito legal, eu gostei. E assim, uma das ideias que a gente já tinha quando o Vitor falou, eu vou para Porto Velho e vamos fazer com a Tuerlapan, era de ter uma música que ele entrasse com spoken word, né? Que ele chegasse falando. Eu gosto muito dessa parte desse trabalho que é uma parte mais barulhenta do trabalho dele, que ele fala mais. O Vitor tem um poder com as palavras dele muito forte, eu sou fã já de muito tempo. Profético. E aí foi muito legal ver, porque eu entreguei para ele a João 13:8, né? Eu tinha dado umas ideias, a gente gravou, mandei para ele já devolveu com a letra, com tudo, ele gravou e foi embora. E a outra é Franklin Richards, que era uma demo que ele tinha com a Show que não foi pra frente, que eu me amarrava na música, Vitor, vamos gravar? Ele, bora. Aí a gente fez Franklin Richards também, só que Franklin Richards ele já canta um pouco mais. É a composição dele já também. Já era a composição dele, a gente executou. E ano passado vocês também tiveram uma parceria audiovisual com a artista Andrea Mello, com o clipe de Neil. E vocês têm essa ligação com o cinema, com o audiovisual, né? Tanto com o trabalho
da trilha sonora pro Banho de Cavalo, né? E vocês também fizeram a trilha da última Gargalhada, né? Em 2015. E como que... Se vocês pensam, né, nisso, de tipo, quando vocês estão tocando, de imagem, se influencia o trabalho de vocês? Olha, eu vou até passar para os colegas. Eu sou talvez a pessoa mais míope com relação a esse tipo de relação do próprio trabalho da banda, assim. Embora, né, eu trabalhei no clipe de Neil, a gente fez lá, mas assim, para mim é muito difícil. A gente compõe uma música com o Terraplan, isso é tal coisa, eu não consigo, vou passar para vocês três. Né, eu, antes de entrar para a banda, eu pensei em fazer projeção para eles, mas falei, mano, a gente já carrega tanta coisa. Só o pedalboard do Raoni, a ferragem do Rodolfo. Falei, não, vamos continuar assim. Mas eu sempre penso em algo assim, para fazer de novo. Alguma trilha de filme, clipe. Sempre tá interligado, mas é muita coisa para colocar na banda, eu acho. Assim. E eu acho que... Questão... você tá falando de novo logística, né? E eu acho que... Nossa Senhora. Essa é uma questão muito interessante. Porque também eu acho que também corresponde à diversidade, que nem eu falei, de que foi a produção desses discos, né? E também a nossa relação com esses filmes também foi bem diferente, eu acho, né? A trilha sonora de Banho da última Gargalhada a gente fez em um mês, se juntando no Covil do Batera, que era a casa do Rodolfinho, mas era um lugar que reunia vários, né, rolês, assim, várias bandas passavam por lá, ensaiavam, gravavam e tudo. E aí a gente colocou num telão, né, a gente colocava toda terça-feira, a gente era... Toda segunda-feira a gente ensaiava, era meio que religioso, a gente tá lá semanalmente, olhando pro filme, tocando junto, levando as ideias que teve durante a semana e tal. Às vezes trocou com um, trocou com outro, aí vai gravando, fazendo jam, né, misturando e tal. E já com o Banho de Cavalo, o filme, a gente compôs pra uma montagem de meia hora, que depois o filme virou 6 minutos, talvez. Não lembro agora certinho. Acho que são 12. Não, 6 minutos. É bem curtinho. E aí ficou fatiadas as músicas e tudo. E aí teve 36, né, de tempo material bruto pra fazer o disco. Acho que tem 36 minutos, se não me engano. Não, tem 26. O 26. banho não fecha 30 minutos, acho muito doido isso. É o tempo do coice. E aí... e aí, do cavalo. E aí... teve também da Priscila... Da Priscila Aguirre. Priscila Aguirre também, um clipe que também é um filme, também um curta também, né? Dá pra ser considerado, eu acho assim. O clipe de Mortem Submerse. Fantástico. Também bem legal. Que aí também a gente já tinha música e ela pegou e fez um clipe. Ela falou assim, pode fazer um clipe? Pô, como é que a gente vai negar? Né? A cineasta equatoriana, muito foda. Acho que essa questão da música instrumental feita pelo Torre Lapan gera muitas provocações, né? Assim, tanto negativa quanto positiva, né? Assim, porque... E isso mexe, né? Mexe com a cabeça e também mexe com o corpo, né? Então é uma coisa que às vezes provoca realmente, assim. E aí as pessoas têm acabam fazendo essa ligação natural mesmo, assim. A ideia da Andrea, por exemplo, eu lembro que a Andrea já falava de fazer uma coreografia com a gente já há muitos anos atrás. Já. Ela pedia sempre alguma coisa. Não, vocês não tem um negócio aí para eu usar nas minhas aulas e tal. Sempre rolava isso de você... Cara, tá tudo ligado, né? A provocação com o corpo... São trocas e essas pessoas também têm as suas linguagens, né? Então, pra gente, acho que é muita doideira trabalhar com essa música também, que você falou de ser músicas difíceis e tal. A gente tava conversando, né? E aí, acho que pra gente, a gente já gasta muita onda já. E fazendo essa música, além dos rótulos, né? Tipo... E aí é legal ter essas trocas, né? Porque essas pessoas, elas pensam ali completamente, né, dentro daquela lente que ela enxerga o mundo também e tudo. A ideia também, né,
A gente trabalhou no teatro, só falta a Tona Panta chegar no teatro também, né? Mas eu, por exemplo, acompanhava poetas antes, né? Lá na Testemunhas de Giovanni. A gente fazia meio que paisagens sonoras para os poetas e tal, trovadores da cidade. Curiosamente, assim, a colaboração com a DEA já vem de muito tempo. Eu lembro em 2015, né, porque tinha a Confraria das Artes, eu tava compondo algumas coisas que viriam a ir pro Banho de Cavalo e ela pediu, tô fazendo uma performance, tu me manda algumas coisas? Aí eu mandei, fiz tudo em sintetizador, programão de coisa, mandei pra ela na época, ela apresentou aquilo. E uma dessas que eu fiz, que aí ficou pra essa apresentação dela, eu peguei e acabou virando Macária no Banho de Cavalo. Só que assim, lá era só synth, eu peguei a harmonia daquilo e meio que botei no contexto da banda. E acabou virando Macária. A Rafa usou numa trilha sonora de teatro. Não foi? Eu não vou lembrar, eu lembro que usaram Morten. Trupe dos Conspiradores, Sim, que foi... usou Morten, exatamente. Usaram Morten. Então, Pela Ponha teve no teatro já. Mas assim, ideia é uma queridaça, assim, muito bom colaborar com ela. O Raoni, que agora tá praticamente contratado, né? É filme, Da dança, da performance foi para um curta, né? O Corpo Árvore. E agora é uma peça, mas é uma peça. Mata Densa, que também é toda em torno da dança também. Eu ouvi falar que vocês estão preparando um novo material. O que a gente pode esperar desse novo alguma coisa do Perlapan? Fala aí, Yuri. Com o Ramon, que o Ramon é sem parar. Ele tá fazendo um disco, preparando turnê, já tá pensando no próximo disco, durante a turnê. Então, nada... Assim, ninguém melhor pra falar do que ele mesmo. O que esperar, assim, a gente como músico, como instrumentista, eu sempre gosto de pensar numa característica, num aspecto, vocês vão até me entender mal, mas num aspecto de diversão, eu consigo explicar. Porque assim, a gente acaba percebendo quando a gente tá compondo que algumas coisas que a gente faz se repetem, né, assim... Você faz um riff pesado e quebrado, aí outra música você faz um riff pesado e quebrado também em 5, e por aí vai indo. E eu comecei pro processo desse novo disco, colocar alguns limites em algumas coisas, em algumas assinaturas de tempo, em algumas coisas de tentar explorar limites como uma pessoa que escreve algumas músicas, que escreve algumas demos para serem executadas com a banda. Isso tá ensejando uma outra série de problemas, o que é muito legal de pensar assim. Eu estabeleço um jogo, a gente vai trabalhar nisso e aí a gente está quebrando cabeça. Nesse momento a gente está quebrando muita cabeça com as coisas que a gente está fazendo. Então assim, eu estou tentando partir com a banda para outros lados também do que a gente consegue executar. E aí ainda está bem no começo, na verdade. Assim, eu fiz um tanto de demos, acho que é mais ou menos completada assim, de estrutura de música, tem 1, 2. Então assim, vai ser um processo que ainda vai por um tempo, mas que a gente está trabalhando, a gente está. Graças, não, tem que ser. E falando do Giro Outro, quais lugares do Brasil que vocês querem tocar ainda? Nordeste. A única região que a gente ainda não foi, né? Então, assim, no Norte a gente já veio daqui, né? A gente já se apresentou em Rio Branco. Falta ainda os estados mais a norte, né? Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. No Centro-Oeste a gente já tocou, no Sul já tocamos, no Sudeste já tocamos, falta só o Nordeste. Eu acho que isso em breve a gente vai estar resolvendo também. O nosso programa já está terminando, infelizmente. Então quero agradecer novamente a participação de vocês. Obrigado por receber a gente. Além do bateção de cabeça com o álbum, o que vocês têm aí para anunciar alguma coisa? Dia 6. Não pode falar isso não, porque vai sair depois. Eu tava já me perguntando quando é que vai sair isso, né? Eu tava já me perguntando. Mas assim, esse ano a gente tem uma agenda de lançamentos pelo Desmanche, né? Pelo selo que a gente trabalha. Vai ter Ronirá, que eu lembro, vai ter coisa do Ronirá com o Vitor saindo também, e vai ter trabalho saindo, né? Então assim... Turnê a gente quer, né? A gente tá organizando uma turnê esse ano, pro mês de julho, pra estar no Nordeste, né? Já estragando a surpresa. Então, é isso. A gente vai fazendo coisas, acho que... E o Rodolfo, que ele tá sempre trabalhando. Eu logo
tô aqui de novo, vou estar em São Paulo também, volto pra cá também. Aí em julho eles vão pra lá, e aí todo mundo Sobe pro Nordeste. sobe pro Nordeste, a estrada tá aí pra isso, né? É. Pra gente se encontrar sempre. Antes de ir, vamos ouvir um pouquinho mais dos sons de Tuerlapão.